Bom dia! Que esse seja um dia de muitas bênçãos, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance o nosso coração e a nossa vida. Nos levantamos nessa manhã com os nossos pensamentos voltados para Deus, crendo, confiando na sua promessa, que estará ao nosso lado em toda a nossa trajetória. O salmista Davi entendia que Deus era o seu supremo pastor e nós também o recebemos como sendo nosso supremo pastor. Queremos ser pastoreados por Ele, guiados pelo Senhor. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 92, o verso 1, onde a Bíblia diz o seguinte: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 92, o verso 1. De fato, é magnífico, é maravilhoso render louvores ao nome do nosso Deus, estarmos em comunhão com os irmãos, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Que esse dia, a nossa vida, seja uma canção para o Senhor. Que as nossas ações, as nossas palavras bendigam o nome do nosso Deus onde nós estivermos. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã convido você a ter a Palavra de Deus aberta no livro de Juízes, capítulo 4, o verso 1 e o verso 2. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Orosete-Agoim. Os nossos pecados nos separam do nosso Deus. Não apenas nos trazem separação entre nós e Deus, como também ferem as pessoas que estão ao nosso redor. Nós também somos feridos pelos erros que nós cometemos em nossa vida, mas aqueles que estão ao nosso redor também acabam pagando sérias consequências pelos nossos erros. Como seria fantástico se nós vivêssemos em comunhão com Deus, com os nossos queridos, em momento algum nós machucássemos as pessoas que nós amamos, em especial ao nosso Deus. Mas infelizmente, depois que nós nos envolvemos com o pecado, depois que fomos infectados com o pecado, é muito natural o ser humano ferir a Deus e ferir também aos seus semelhantes. Não foi diferente com a nação de Israel. Acredito que eles queriam viver uma vida de fidelidade a Deus, mas a cada dia eram envolvidos nos seus relacionamentos, nos seus negócios, e se esqueciam de Deus, e em vez de colocar Deus como sendo o primeiro das suas vidas, se esqueciam do Senhor e colocavam o seu eu, a sua vontade, as suas prioridades na frente de Deus, e depois então as consequências voltavam-se para eles, e então agora era momento de mais uma vez se voltar para o Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia e o socorro divino sobre as suas vidas. Após 80 anos de paz vivido pelo povo de Deus, sendo conduzido pelo juiz Eude, mais uma vez o povo de Deus se descuidou da vida espiritual e acabaram se envolvendo com os seus pecados e acabaram desagradando a Deus. Para despertar o povo do sono espiritual que eles estavam vivendo, Deus permitiu que o seu povo fosse oprimido pelos cananeus. Arosete estava a 25 quilômetros de Jezreel, onde se afunila para o Acre. O povo de Deus acabou sendo vencido pelos carros do rei Arosete e eles tiveram que pagar tributo para esse rei. Os carros de ferro daquele período eram como se fossem os tanques de guerra modernos dos dias de hoje. Eram extremamente temidos pelos soldados. Eles possuíam nas suas laterais algumas arestas de ferro que, quando pegava nos soldados, possivelmente poderia partir um soldado ao meio. Os israelitas não tinham esse tipo de armamento, eles não se desenvolveram nessa área. Deus deveria ser o seu verdadeiro escudo. Eles deveriam confiar no poder de Deus para conseguir vencer as batalhas. Da mesma forma como Deus um dia derrubou e destruiu a cidade de Jericó pela fé, eles rodeando a cidade, as outras batalhas, Deus também queria que fosse vencida pela fé, mas o povo de Deus menosprezou as ordens do Senhor e tiveram que pagar as consequências pelas suas escolhas. Após 20 anos pagando tributo ao rei Azor, eles resolveram clamar ao Senhor.
sendo que clamar a Deus deveria ser a sua primeira atitude. Deus queria e deveria ser o centro, o primeiro das suas vidas, mas foi no momento de dificuldade, vivendo em opressão, pagando altos tributos para o rei Ahazor. Eles então resolveram se voltar para Deus, pedir perdão, confessar seus pecados e pedir uma nova oportunidade. Essa é uma lição que todos nós precisamos aprender. Deus sempre precisa ser o centro e o primeiro da nossa vida. Nos momentos que vivemos em paz, nós precisamos manter o Senhor à nossa frente, como sendo o primeiro. Nos momentos em que nos depararmos com as nossas batalhas pessoais, nós precisamos ter o Senhor como sendo o centro e o primeiro da nossa vida. Em toda e qualquer circunstância da nossa trajetória, por onde formos, nós precisamos sempre permitir que o Senhor conduza a nossa vida. Débora foi uma profetisa entre o povo de Deus. Conduziu o povo do Senhor. O significado do seu nome é abelha. Mas Deus a tomou nas mãos e fez com que ela se tornasse uma profetisa entre o seu povo. As mulheres geralmente eram consideradas para trabalhos inferiores, mas nós podemos ver que a graça de Deus e a mão do Senhor nunca foi de forma preconceituosa. Deus sempre amou as mulheres, como também Deus sempre amou os homens. Os seres humanos e a cultura daquela época criou sim um preconceito com respeito ao sexo feminino, mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que Deus nunca olhou para a mulher como sendo inferior. O olhar de Deus para a mulher sempre foi um olhar de igualdade. A prova é clara que aqui no livro de Juízes nós podemos ver uma mulher sendo chamada por Deus para ouvir dos seus lábios as suas orientações, a sua profecia, e deveria corrigir, orientar, ensinar o povo de Deus a andar no caminho do Senhor. A função de Débora era orientar. Quando o povo de Deus tentava se desviar por algum caminho que não era adequado, Deus falava com Débora, Débora corrigia o povo e eles entendiam que era Deus que estava lhes chamando para seguir pelo caminho correto. Entendo que nos dias em que nós estamos vivendo também, Deus tem muitas Déboras. Como é magnífico vermos mulheres envolvidas no ministério. Como é fantástico sabermos que as mulheres querem também ver Jesus Cristo voltar a essa terra. A mulher tem uma postura mais íntegra, a mulher tem qualidades maiores de viver na honestidade. Por isso que Deus hoje também convida as mulheres a viverem dessa forma, como sendo um testemunho vivo, que foram chamadas por Deus para muito em breve nos encontrarmos com o Senhor e vivermos com Ele para todo sempre. No capítulo 4 do livro de Juízes, o verso 6, a Bíblia fala que o homem que Deus usou para libertar o seu povo foi Baraque. Baraque, o seu nome significa raio, mas Baraque está entre os heróis da fé do livro de Hebreus, capítulo 11. A proeza de Baraque foi em crer na palavra de Deus provinda de uma mulher. Ele creu na profecia de Débora e saiu para a batalha, convidou as duas tribos do povo de Deus, Naftali e Zebulon, e se deparou com o exército de Sísera e pelo poder de Deus ele venceu. Deus estava entre eles. É por isso que Baraque é considerado como sendo um herói da fé. Baraque creu na profecia divina, Baraque confiou no dom profético, Baraque creu do que de fato Deus estaria ao seu lado, e Deus, lutando ao lado de Baraque, Baraque se tornou um soldado invencível, um herói da fé, prova clara que o seu nome entrou na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Juízes capítulo 4, verso 15, a palavra de Deus diz o seguinte: E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. O que de fato aconteceu? Nesse dia, uma forte chuva caiu naquele lugar. O poder de Deus é grandioso. Deus estava lutando a batalha do seu povo. Enquanto Sísera queria oprimir, destruir o povo do Senhor, Deus enviou apenas uma chuva. A chuva fez com que o barro se soltasse, e o barro ficou tão liso como um sabão. E os soldados de Sísera não conseguiram se movimentar com muita agilidade. Muitos carros ficaram atolados. E foi diante dessa dificuldade que o povo de Deus prevaleceu diante dos seus adversários. Amigos, quando nós confiamos no poder de Deus, nós sempre alcançamos a vitória. Deus, quando está à frente das nossas batalhas,
Ele sempre encontra um meio para nos conceder a vitória. O Deus que nós servimos jamais sofreu uma derrota. O Deus que nós servimos, ele sempre alcançou a vitória. Baraque perseguiu o exército de Sísera. A fuga se deu pelo vale que se estendia pelas montanhas. Só que o povo de Deus estava escondido nesses vales e nessa montanha. Deus não permitiu que nenhum soldado do exército de Sísera sobrevivesse. Todos eles foram destruídos. Veja o poder do Senhor. O povo de Deus temia o exército de Síria devido aos seus carros, mas não tem carro de guerra, possam prevalecer diante do poder do nosso Deus. Por isso que eu e você, nós precisamos estar seguros ao lado do Senhor. Não existe uma arma mais segura, mais poderosa do que a nossa fé quando nos apoderamos pelo poder de Deus, do braço do Onipotente e permitimos que Ele lute as nossas batalhas, que ande ao nosso lado. Essa é a nossa maior garantia. Após essa batalha, Sísera fugiu em busca de refúgio no seu acampamento, próximo à tenda de Jael, esposa de Heber. E ao chegar ali, era costume do Oriente as pessoas, quando recebiam um hóspede, acomodar com muito cuidado. Era deselegante para um dono de uma casa não receber bem um hóspede. Jael recebe a Sísera e permite para que ele possa entrar na sua casa. Mas foi a própria Jael que pegou uma estaca com um martelo, cravou na fronte de Sísera e ele morreu naquele momento. E foi dessa forma que ele morreu. Como era humilhante para um comandante, um soldado de guerra morrer pelas mãos de uma mulher. Mas foi dessa forma que Sísera acabou perdendo a sua vida. Prova clara que quando nós lutamos as batalhas do Senhor, o Senhor sempre nos garante a vitória. É impressionante porque o autor do livro de Juízes não atribui a vitória nessa batalha a Débora ou a Baraque, mas ele atribui a vitória nessa batalha ao poder de Deus, à mão do grande eu sou. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 4 do livro de Juízes, eu e você precisamos chegar às seguintes conclusões. Nós sempre precisamos recorrer ao Senhor para vivermos uma vida forte no Senhor. É impossível vencermos as nossas batalhas sem que vivamos uma vida dependente do Senhor, do Espírito do Senhor. Através do Espírito do Senhor, nós somos capacitados a cada dia, nós somos revestidos com o capacete e com a couraça da justiça do nosso Deus, e com essa vestimenta nós somos capazes de vencermos todos os nossos adversários. Só poderemos estar revestidos diariamente com essa vestimenta se nós, de fato, diariamente buscarmos ao Senhor. Não existirá nenhum armamento nessa terra que terá poder para nos prevalecer. Nós sempre alcançaremos a vitória quando nós lutamos do lado do Senhor. Eu e você, a cada manhã, precisamos desenvolver ao lado do Senhor um relacionamento mais íntimo. Quanto mais nos aproximarmos do Senhor, nós seremos abençoados pelo Senhor. Quanto mais nós ficarmos do Senhor, nós iremos à mercê das bênçãos de Deus. Ame cada vez mais a palavra do Senhor. Seja um homem e mulher de oração. Tenha sempre o desejo no seu coração de estar na presença do Senhor. Vivendo assim, tenha certeza que nós sempre alcançaremos a vitória ao lado do nosso comandante. Querido Pai, nas suas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Queremos, Senhor, a cada dia estar ao teu lado, protegido pelo Senhor. Luta, Senhor, as batalhas é o nosso pedido, é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.